Bom dia, amigos e telespectadores do Alta Cidade TV. Mais uma vez estamos aqui para tentar levar a todos o tão sonhado direito, ou seja, a matéria nossa trata-se a busca pelo direito. Então vamos retratar algumas peças que a gente entende necessária para a nossa sociedade. Dizer sobre a aposentadoria hoje, eu diria o seguinte, que está difícil. Reconheço que eu sou especialista em direito previdenciário, só que ante tantas inseguranças e incertezas porque atravessa o país no momento, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, opinando para que se mude urgente a Previdência, em razão de um rombo nada abaixo, um rombo de apenas 85 bilhões de reais, então é difícil falar como vai ficar a Previdência daqui a um mês. Hoje ainda continua no sistema que foi mudado há pouco tempo. Os trabalhadores rurais, as mulheres aposentando aos 55, os homens aos 60 anos, os trabalhadores urbanos, a soma da idade do tempo de serviço e mais a idade cronológica da mulher, tem que somar a mulher 85 e o homem 95 anos de idade. Então até hoje ainda prevalece isso daí. Evidente que nesses casos ainda prevalece vamos dizer, a insalubridade, o auxílio, a periculosidade, fatores esses que diminuem em 10, 15 ou 20 anos o tempo de aposentadoria. Mas eu afirmar isso para vocês na data de hoje, como certeza do amanhã, é difícil, porque realmente a Previdência necessita urgentemente de uma reforma. Agora, o que não é justo também é que se generalize. Homens que trabalham sob periculosidade, homens que trabalham em insalubridade, venham também a se aposentar como pretende o nosso ministro, somente aos 70 anos de idade. Diz a uma grande parte desses estudiosos que tanto o homem quanto a mulher deveriam aposentar aos 70 anos de idade. Eu não digo que seja a favor nem contra, porque a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Evidente que todos nós sabemos que a mulher sobrevive mais que o homem, isso é ponto pacífico também. Mas não sei se ela poderia trabalhar tal qual ou igual ao homem, é um ponto para ser discutido. Agora, que necessita de uma mudança, necessita, não tem nem dúvida. Porque se o ano passado, 2014, o débito, o rombo da Previdência era de 56 bilhões, em 2015 ele foi para 85 bilhões de reais, é o rombo. Má administração? Eu creio que sim. E também a própria Previdência, do jeito que está, ela por si só ela tende a acabar, porque está entrando menos dinheiro do que sai. Então alguma coisa tem que ser feita. Em razão disso, eu não posso me aprofundar dizendo para vocês, façam isso ou façam aquilo, porque creio eu que não vá um mês, alguma coisa vai ser mudada. Todos nós sabemos, o governo sabe, o cidadão sabe, os políticos sabem, de que quem está suportando toda essa carga é a classe média e a classe baixa. A classe alta pouco interfere nessas situações críticas porque o Brasil atravessa. Agora, a classe média é a que suporta todas essas penalidades impostas, quais seja aumento de prazo para aposentadoria, diminuição do que você teria direito para receber, porque você paga sobre o salário mínimo e recebe em cima de um fator previdenciário que sempre é abaixo do salário mínimo. Então, pior ainda, um policial que trabalha em periculosidade, que tem auxílio periculosidade, um frentista de posto que tem insalubridade, é um absurdo eles virem aposentar somente aos 70 anos de idade. Eu acho que nesse ponto o governo tem que continuar fazendo prevalecer as regras anteriores. Eu não digo que seja de 10, 15 ou 20 anos para cada um deles, mas que pelo menos eles tenham uma aposentadoria antes dos 70 anos, como assim pretende a maioria. E quem é que trabalha nessa classe? São exatamente as pessoas da classe média e da classe pobre. Essa é a realidade. O rico nunca foi um frentista de posto,
Um rico nunca foi uma pessoa que trabalhou na polícia, a não ser os coronéis, aí já é diferente, mas eles têm um salário totalmente diferente de um soldado ou de um cabo, qualquer coisa assim. Então o que precisa é realmente fazer uma política séria, um estudo sério, para que se defina. A Previdência tem que sobreviver, não resta dúvida, tem que sobreviver, porque se a Previdência não sobreviver, evidentemente nenhum brasileiro vai se aposentar. Mas também não pode sacrificar o excesso brasileiro em prol, em benefício da Previdência, mesmo porque essa defasagem é em culpa exclusiva dos administradores, ou seja, do próprio governo. O que eu gostaria, meus caros amigos e telespectadores, o que eu gostaria é deixar claro o seguinte: vai ser mudado? Vai haver mudança? Vão haver mudanças, não tem nem dúvida que vão haver mudanças. Só que nós hoje, tudo que nós falamos são especulações. Especulações como qualquer brasileiro, qualquer cidadão que está lá decidindo também está especulando. Então não é difícil hoje nós traçarmos uma diretriz de como vai ser o amanhã. A única coisa que eu posso adiantar é que ainda prevalece o sistema antigo. E aqueles que derem entrada no sistema antigo, em pedidos administrativos ou pedidos judiciais, evidentemente que vai prevalecer de quando vocês derem entrada. Então, se vocês têm algum direito a perseguir, não deixem para amanhã, não. Vão atrás hoje, porque o amanhã pode ser um pouco tarde demais. E assim que mudar as regras, nós estaremos aqui para transmitir, para opinar e mostrar qual o melhor caminho a ser traçado. Outra coisa importante, caros amigos, é que agora o STJ acabou de decidir uma matéria que vinha sendo questionada quanto aos custeios agrícolas pertinentes ao ano de 89 e 90, o chamado Plano Collor. Decidiu-se no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça que todos aqueles que tiveram custeios agrícolas entre 89 e 90 têm correções a serem recebidas. Por quê? Porque a correção que o governo fez na época sobre esses valores, quando do pagamento, da devolução do dinheiro pelo trabalhador, era de 84% em cima do que foi emprestado. Mas, na realidade, o valor que deveria ser cobrado era de apenas 41%. Ou seja, há uma diferença de 43% que aqueles que tiveram empréstimos, que fizeram empréstimos agrícolas, custeios agrícolas, nesse período do Plano Collor, devem procurar um advogado, devem ir atrás de um direito que é sagrado, qual seja, uma diferença de mais de 40% em cima do pagamento que foi feito quando desses pagamentos, dessas quitações, desses empréstimos que foram feitos na época de 88, de 89 e 90. Eu quero alertá-los, principalmente a vocês que se valeram do banco na época de 89 e 90, que se valer dos custeios agrícolas, que para cobrar realmente o banco vai atrás. Mas para devolver hoje o valor cobrado a mais, não vai não. Não adianta você ficar na sua casa esperando que o banco vá atrás e falar que você tem crédito, que ele não vai. Se você não correr atrás do seu direito, se você não for atrás desses valores que lhes são devidos, você vai ficar, como diz o caipira, vendo navios. Então vá atrás, procura um advogado, se instrua, procura inteirar-se do que realmente você teria para receber, do que você não teria para receber. Quem sabe você tem um belo valor lá que hoje vai ajudar em alguma coisa, principalmente pela situação econômica, porque nós atravessamos nesse momento crítico que o Brasil. Na realidade, quanto à documentação para isso, aquele que não tiver uma documentação a respeito desse financiamento, mas sabe que foi feito, é só se direcionar ao banco aonde foi feito esses custeios, que vai, normalmente é o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica Federal, mas nesses casos de custeio, a maioria, 90%, foi feito no Banco do Brasil. Então é só se direcionar ao banco
que vocês vão inteirar-se do valor que foi pago, de quanto foi financiado, de quanto foi emprestado, de quanto foi custeado para a sua lavoura. Agora, evidente que se você tiver um documento vai facilitar muito mais. Quanto à prescrição desse direito aí, porque já foi de 89, 90 para hoje, façamos de conta que fosse 90 tudo, nós já teríamos 25 anos. Mas como a matéria foi decidida só agora no seu STJ, então essa prescrição voltou a não ser efetivada como deveria ser, porque passou-se, delegou-se muito tempo. Mas é uma matéria que já vinha sendo discutida há muito tempo. Como ela foi decidida somente agora, então a partir de agora vocês têm, aquele que fez o empréstimo, que fez esses custeios, tem direito a buscar no judiciário para pegar o seu dinheiro, o valor que se passou a mais, que foi cobrado a mais de você, para você pegá-lo de volta. Deixa eu deixar claro um fato que é rotineiro, principalmente no nosso estado. É lamentável, mas é no nosso estado, como tem outros também igual a nós. Esses buracos em rodovias, buracos em cidades. Nesse período chuvoso, esses buracos tornam-se um arapuca, vamos dizer assim. Por quê? Porque o motoqueiro, o condutor de um veículo, ele não vê essas panelas que existem em rodovias, que existem dentro de cidades. O motoqueiro normalmente leva pior do que um motorista que está dirigindo um carro. Por quê? Porque o motorista do carro normalmente tem 2 pneus furados, roda estragada, carro danificado, fica 2, 3 horas na beira da estrada esperando um socorro, que muitas vezes não vem tão imediato, porque nós somos carentes de socorro no nosso estado, principalmente no que diz respeito à polícia rodoviária do nosso estado é fraca. Nós não temos socorro como tem em outros estados. Dentro da cidade, esses buracos também muitas vezes causam prejuízos enormes. Quais são esses prejuízos? Um motoqueiro caiu, um exemplo, ele se machucou. Ele tem um direito de entrar com uma reparação de danos contra o município, na cidade onde ele se machucou, indenizando, quer moralmente e quer materialmente. Materialmente em razão do hospital que ele precisou, da moto que ele estragou, e moralmente porque ele se viu ofendido moralmente. Ofendido moralmente por quê? Porque tornou-se vexativo até ele cair num buraco e se machucar. Mesma coisa na autoestrada. Caiu no buraco, ficou lá 2, 3 horas com a família parada. Isso é triste, é mais do que imoral, vamos dizer assim. Porque é imoral a falta de organização do Estado para com as rodovias nossas, principalmente daqui para Goiânia. Você vê daqui até o São Luís, é péssimo, ninguém tem condições de dirigir. Agora a gente passa a ver tanta gente parada na beira do asfalto, no acostamento, com o pneu quebrado, mas lamentavelmente ninguém toma uma atitude. Por que ninguém toma atitude? Porque dizem que o Estado demora para pagar. Então o que acontece com isso? Se ninguém reclama, o Estado está ótimo para ele. Por quê? Ele não tem que consertar desde já, não tem que gastar dinheiro desde já. Mas se todo mundo começar a valer-se do seu direito, vai ficar muito mais barato para o Estado consertar a rodovia do que aguardar centenas e centenas de ações indenizatórias contra o mesmo. Ou mesmo se dá em cidades, onde o prefeito muitas vezes deixa buracos e mais buracos, o cidadão cai e ele fica quieto. Vai demorar para pagar? Vai, mas é um direito segurado. É melhor um passarinho na mão do que 2 voando, como dizem. Mas aí é o contrário. É melhor que 2 fiquem voando um dia você vai buscar, do que você não ter nenhum, você ficar quieto. Então o que eu digo é o seguinte, pessoal. Se acidentou, procura o seu direito como cidadão. Você tem que ter dignidade. O Estado tem que ser considerar você uma pessoa digna. E dignidade é você fazer prevalecer o seu direito de cidadania. Viver como um bom cidadão, onde tenha a facilidade de locomoções, sem prejuízos morais, sem prejuízos materiais. Então eu aconselho a todos, tenha um prejuízo, quer na cidade, quer em rodovias, procure um advogado que ele vai melhorar para você a sua situação. Caros telespectadores da Alta Cidade TV, hoje nós enfrentamos 3
3 assuntos momentâneos, ou seja, da atualidade. Mas eu deixei de aprofundar em muitos deles, porque, principalmente no previdenciário, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu espero que amanhã o nosso Brasil esteja mais definido, esteja já com uma política séria, lá com pessoas sérias tocando, gerenciando a nossa pátria, para que a gente possa ter certeza daquilo que vai acontecer. Hoje ninguém tem certeza do que vai acontecer, nem na Previdência, que é uma matéria que se diz matéria exata, muito menos na vida particular de cada um. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas se Deus quiser, amanhã será bem melhor do que hoje, e depois de amanhã melhor do que amanhã. Fiquem com Deus e até uma próxima.